Para começar, quando a gente fala em projeto de pesquisa, não importa se ele foi na graduação e agora na pós, é comum que a gente sinta-se um pouco perdido, né? Se você tem um TCC que você pode te ajudar, você pode tirar a ideia principal dele e fazer aqui para pós, ótimo. Agora, se você já não gostou do que você fez no TCC, e agora você está mais uma vez tendo que escrever e fazer um trabalho, talvez isso fique um pouco mais complicado, não é mesmo? Então, para começar, a gente tem que partir de uma ideia, né? Então, você vai ficar pensando assim, mas que ideia? Eu tenho várias ideias. Se eu tenho várias ideias, qual a ideia que pode ser boa? Qual a ideia que pode ser melhor? Como é que eu posso escolhê-la? E se eu não tenho ideia nenhuma, o que eu faço? Para começar, é necessário que você faça uma leitura. Leia, caso você tenha várias ideias, um pouco de cada assunto, de cada tópico de que trata essa ideia. E vá tirando por eliminação aquela que você acha mais chato, mais complicado, mais difícil, que você não tenha tempo para fazer. Agora, se você não tem ideia nenhuma, pense naquilo que mais lhe interessa, né? Então vamos lá. Para começar, como que a gente pode tentar fechar esse assunto, né? A escolha desse tema? Porque eu acho que o grande drama de quem vai fazer um projeto de pesquisa, lembrando que a pesquisa possui fases. No nosso caso aqui na pós-graduação, nós temos o projeto de pesquisa e logo em seguida o artigo científico. Então vamos entender o projeto de pesquisa como o esqueleto, como a estrutura, o molde do seu artigo, tá? Então, se você for comparar com uma receita de bolo, é você pensar em qual bolo eu vou fazer, de chocolate, de morango, de limão. Você vai juntar os ingredientes, vai reunir os ingredientes, assim como manda a receita, né? Tem a receita, ok? Então, nós temos aí nosso projeto de pesquisa. E o que seria o artigo? A execução, é você fazer esse bolo. Então, vamos lá. O que é necessário que a gente tenha? Leitura básica, né? Eu tenho fundamentação teórica suficiente, lembrando que na aula anterior eu falei que fundamentação teórica, marco teórico, revisão de literatura significa a mesma coisa. Então, você tem livros, artigos da internet, enfim, suficientes para conseguir fazer o artigo, né? Vamos lá. Atração. Eu gosto de trabalhar com esse tema. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de TI, ela não deve escolher, né, fazer um artigo, né, um projeto, depois um artigo na área de administração. Então, tem que ser algo que esteja afim, seja afim com o seu assunto. Originalidade. Essa ideia é suficiente para, no caso, se for uma iniciação científica, para um TCC, para um mestrado, para o doutorado, não é o nosso caso aqui. Então, é suficiente para fazer um projeto e depois um artigo? Então, vamos lá. Quando a gente consegue pensar nesse assunto, né, escolhi o tema. Então, a gente tem que tirar desse tema 5 perguntas. O que pesquisar? Por que pesquisar? Para que pesquisar? Como pesquisar e onde pesquisar? Então, essas respostas a gente vai conseguir respondê-las ao longo do projeto e do artigo. E como? Como a gente vai fazer isso? Então, essas 5 perguntas, elas, de uma forma ou de outra, elas articuladas, elas vão ser aquilo que no nosso projeto vai ser a justificativa, o marco teórico, o problema, a hipótese, os objetivos, a metodologia e as referências, que são a antiga bibliografia. Para começar, a justificativa. Lá a gente vai responder por que pesquisar. Por que eu quero pesquisar? Por que esse assunto é interessante o suficiente para isso? Para mim? Então,
Aqui no Porquê Pesquisar, a gente vai estar respondendo a 3 perguntinhas. Quais as razões que te levaram a escolher esse tema? Qual a importância de estudar sobre esse tema? Quais as contribuições dessa pesquisa? Lembrando, gente, que essas perguntas, aqui no caso, né, essas perguntas e as respostas que você vai dar, não é para você escrever no papel isso. Olha, quais as razões que eu escolhi esse tema, foi por isso e por aquilo. De uma forma, assim, vamos dizer, bem estruturada no texto, você vai conseguir compor essas respostas, tá? Mas é só para vocês não esquecerem. Quais as razões que escolheram levar esse tema? Porque você não pode dizer assim, eu tinha pouco tempo, isso aqui era o que era mais rápido. Você não vai fazer isso. Qual a importância de estudar esse tema? Quais as contribuições? Então, por que é importante? Você pode contribuir com o quê? É alguma coisa no seu trabalho que lhe chama atenção? É algo que você poderia fazer de forma melhor? É algo que você já observa que vários autores que você já leu sobre o assunto trabalham sobre isso, escrevem sobre isso, criticam e você gostaria de dar sua contribuição? Então, marco teórico ou referencial teórico ou marco conceitual. Lembra que eu disse que tudo é a mesma coisa. Então, o que a gente faz nessa parte do projeto? A gente vai descrever o que os autores abordam sobre o tema, o que eles falam. Quando eles falam sobre esse tema, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que é chato, que é legal, que é muito bom, que é crítico, enfim. O que eles falam sobre o assunto? Descreva os conceitos elaborados pelos autores que abordam a temática. Porque assim, quando eu estou conversando com vocês de uma forma assim coloquial, de amigo para amigo, enfim, não há necessidade de eu justificar o porquê que eu penso determinada coisa, porquê que eu não concordo ou porquê eu concordo. Mas aqui no marco teórico se faz necessário que você diga o que autores que escrevem sobre esse assunto têm a dizer sobre ele. O que eles pensam, o que eles criticam, quais são os conceitos. Então é necessário que você faça isso. Mas aí você vai dizer, mas professor, olha só, tem umas 30 pessoas, umas 20 pessoas diferentes falam coisas diferentes e tal. Primeiro que não é necessário que você faça assim algo enorme. Basta que você pegue 2, 3 ou 4 e trabalhe as ideias deles junto com as suas. Então aqui, o não economizar nos autores está relacionado a isso. Tenha bom senso. Você não vai colocar 10 autores falando sobre o mesmo assunto. Por exemplo, vamos lá, o conceito de o que é TI, o que significa tecnologia de informação, já que eu comecei a falar sobre isso. Então você não vai fazer isso. Porém, você se tem 10, 20 autores falando sobre, conceituando o que é TI, o que significa tecnologia de informações, não precisa você colocar esses 10. Você escolha quais são os mais relevantes, os mais importantes, os mais comentados. E também aqueles que são mais acessíveis a você. Aquele que você encontrou na internet, aquele que você tem na biblioteca de casa, aquele que você pegou um livro emprestado do amigo. Aquele que é mais simples, porque de repente tem o autor A e o autor B. Só que eles ambos estão falando a mesma coisa, mas eu consigo me entender melhor, dialogar melhor com o autor A. Então é ele que eu vou usar, é a ele que eu vou dar preferência. Então, lembre-se de que a qualidade do seu trabalho está ligada à sua pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque, gente, mesmo que o trabalho se constituísse, deixa eu apagar aqui, mesmo que ele se constituísse da resenha de apenas um livro, você não poderia falar somente sobre aquele livro. Lembrando que a resenha é um texto crítico. Você teria que buscar outros autores ou a obra do mesmo autor para você fazer aquele contraponto, dizer, olha, ele falou que estava chovendo, porque na verdade a chuva para ele significava a comparação assim com dias tristes ou então dias alegres. Então, o seu trabalho
ele vai estar com qualidade, ele de se observar, ao pegar o trabalho, somente em folhear, ao ver a qualidade, o número de referências que você utilizou, vai representar o cuidado que você teve com a pesquisa. Então, continuando. Problema da pesquisa. Lembra que eu disse em sala de aula, na verdade na aula anterior, que o problema da pesquisa é representado de forma interrogativa, ou seja, é uma pergunta? Então, nesse problema da pesquisa, a gente está definindo nessa pergunta, vai estar fechando o que vai ser pesquisado, vai apresentar a temática e apresenta o tema em si da pesquisa, não é mesmo? Então, hipótese da pesquisa é a resposta ao problema, é a resposta à pergunta. Então, o que é a hipótese? Lembra que eu disse a vocês que é uma tese ou um ponto de vista a ser demonstrado, defendido ou explicado e que deve estar articulado com o objetivo geral. Mais à frente a gente vai falar aqui sobre o objetivo geral e o objetivo geral ele representa exatamente a ação. O que nós vamos fazer para responder o problema? Né? Qual é a ação? Qual é o verbo no infinitivo que vai representar isso? Né? Esse caminho para responder a pergunta. E, consequentemente, temos a nossa hipótese. Então, olha, hipótese, aqui só fechando. Ó, hipótese é a resposta do meu problema. Mais uma vez, lembrando que a hipótese ela pode ser provisória. Porque você pode começar a sua pesquisa achando que 2 mais 2 é igual a 5. Só que ao longo da pesquisa você descobre que 2 mais 2 é igual a 4. Então, você vai colocar isso lá no artigo, lá no relatório, que no seu projeto, inicialmente, você acreditava que a hipótese, né, a resposta ao seu problema, dessa conta, né, dessa equação de 2 mais 2 seria igual a 5. Porém, ao longo da pesquisa, você verificou que a resposta correta é 5. E aí você vai explicar o porquê. Objetivos. O que são os objetivos? Os objetivos representam o para que pesquisar. Então, transforme as hipóteses em objetivos. O que significa isso? Já que você está aqui com a sua resposta provisória ou uma resposta que você já tem, vamos dizer que você tenha certeza, não existe para você dúvida alguma, até pode ser mesmo um assunto que esteja pacificado na doutrina, mas você ainda assim precisa mostrar para quem lê o seu projeto quais são os caminhos, né? Como você vai fazer essa pesquisa, como você vai responder, como você vai comprovar essa sua hipótese, através de ações que são representadas respectivamente pelo objetivo geral e pelos objetivos específicos. Então, por exemplo, olha, escolha um verbo no infinitivo e complete a frase com o restante da sua hipótese. A gente vai ver exemplos ainda, tá? Nesse vídeo. Então, o objetivo geral, ele representa o quê? A que ele se refere? Então, ele é relativo ao diagnóstico de um problema ou fenômeno. Ele deve ser o mais abrangente possível. Objetivos específicos, relativos aos caminhos que chegam, né? Como você conseguiu chegar, qual é a ajuda, o auxílio que você vai dar para conseguir responder ao objetivo geral. São os caminhos, né, que você percorre para responder o objetivo geral. E aqui eu trouxe para vocês uma lista de verbos. Verbos esses que denotam o quê? Determinadas ações. No caso de conhecimento, de compreensão, de análise, de síntese, de avaliação e de aplicação. Então, algum desses verbos, ele vai se adequar
100% ao seu objetivo geral e os outros aos seus objetivos específicos. Então, aqui cada um, e eu dou uma dica. Às vezes uma ação é parecida com a outra. Eu posso dizer assim, mas professor, olha, eu quero esclarecer. Mas para mim eu só consigo colocar esclarecer, não tem nada a ver aqui eu colocar, expressar, identificar. Eu não estou conseguindo, me ajude, o que fazer? Gente, usem aquela famosa ferramenta do Office, né? Ferramenta do Word, que é você clicar com o mouse e clicar em cima da palavra e encontrar um sinônimo. Então você vai lá encontrar um sinônimo que mais combina, que mais tem a ver com o seu verbo. Por quê? Porque você não deve repetir o verbo. Então, esclarecer porque 2 mais 2 são igual assim. Esclarecer porque 2 mais 2 é igual a 4. Você não pode repetir o verbo. Então você tem que fazer um jogo de palavras. Na verdade, gente, escrever, fazer um projeto de pesquisa, escrever um artigo científico é um jogo de palavras. Você conseguir transformar em palavras o seu raciocínio, o raciocínio de todos os autores, você vai utilizar todos os autores e conseguir escrever. Quer uma comparação bem bacana? Imagine que você vai dar uma festa. Você vai chamar alguns amigos para jantar. E ao conversar com eles, cada um tem uma opinião sobre determinado assunto, tem uma ideia sobre determinado problema, situação, fenômeno. E você vai, nessa conversa com esses seus amigos, traçar o perfil de cada um, analisar, estudar o conceito, a discussão que cada um trouxe e vai colocar isso no papel. Então, isso a gente poderia até, de certa forma, dizer que é a fundamentação teórica. É você trabalhar com os autores que estão mais próximos a você, que você tem mais afinidade e você vai conseguir fazer um texto. E como você faz um texto? Através de um jogo de palavras. Por isso que é muito importante a leitura. Um projeto de pesquisa, ele pode até não estar muito completo, até porque a pesquisa vem depois, mas é dele que parte as ideias centrais para o seu relatório, que no caso será o artigo científico. Então, continuando. Metodologia. As metodologias, elas vêm de determinadas fontes. Elas podem ser bibliográficas, documentais, observação direta ou participantes, experimentais, através de filmes, fotos, meios eletrônicos. De repente você viu um filme na Amazon, na Netflix, você viu um filme e que está tratando sobre, por exemplo, Wall Street, está falando sobre o mercado econômico, um outro filme que está tratando sobre direitos humanos, sobre julgamento. Você pode estar vendo um filme, sei lá, uma série, por exemplo, Grey's Anatomy. Como é que será que se administra um hospital, como uma equipe, enfim. Tudo pode ser ponto de partida para uma pesquisa. Só que depois que você... eu escolhi um filme, ele está falando sobre direitos humanos. Então você vai pesquisar o que são direitos humanos, quando que surgiu essa ideia, né, essa noção de que são direitos humanos, e por aí vai. Instrumentos de coleta de informação de dados, fichas, questionários, entrevistas, diários de campo, porque de repente você, por exemplo, direitos humanos, você testemunha, você convive ou sabe de alguém que passa ou passou por alguma situação ao qual seus direitos foram desrespeitados. Então você acha interessante trazer um pouco da fala daquela pessoa para o seu trabalho. Então você tem que saber o como. Você vai fazer uma entrevista com ela. Então até o fim do nosso curso eu vou deixar para vocês alguns modelos de questionários, tá bom? Ainda na metodologia existem técnicas de tratamento de dados e de informações
Então, a nossa metodologia ela pode ser quantitativa, então ela se refere a estatísticas, computacionais, numéricas, e qualitativas, pode ser uma revisão de literatura, análise de conteúdo, interpretação e análise dessas próprias estatísticas. Então, por exemplo, você pode estar tratando no mesmo trabalho utilizando uma metodologia qualitativa e quantitativa. Por exemplo, você vai pegar uma estatística do IBGE falando sobre violência doméstica. Então, esses números do IBGE vão estar fazendo um tratamento assim do tipo, qual é a faixa etária dessas, por exemplo, mulheres que sofrem violência doméstica, qual é o nível de escolaridade delas, qual é a renda salarial. Então, você vai pegar números, temos aí uma análise quantitativa. Depois, qualitativamente, você vai interpretar essa estatística, colocando, por exemplo, que mulheres de baixa renda, com menor nível de escolaridade, são aquelas que estão mais sujeitas a passar por violência doméstica, e etc, e etc. Tá? Organização e sistematização de resultados. A gente pode fazer uma tabela, um esquema, um índice, fórmula. Então, você vai colocar lá no seu projeto ou no seu artigo, você vai montar uma tabelinha com esses números que você conseguiu no IBGE. Você também pode fazer uma tabela exatamente fazendo o tratamento desses dados, tá bom? Continuando, cronograma. Gente, todo projeto precisa de cronograma. No nosso projeto de pesquisa, aqueles que em grupo de até 3 pessoas vocês vão me entregar, eu vou marcar a data em dezembro que vocês podem me entregar, vocês têm que me entregar, não é necessário que vocês façam cronograma, ok? Mas é só para saber que todo projeto de pesquisa tem cronograma. No nosso, vocês estão dispensados, por favor, dispensados. Porque o que a gente faz no cronograma? É quando a gente faz aqui a separação, é uma agenda, uma separação de todos os passos que você vai fazer, você se propõe a fazer, o mês, enfim, que você vai pesquisar, que você vai fazer uma leitura, vai fazer um fichamento, tá? É do cronograma, mas vocês não precisam fazer, ok? Referências. Referências é aquela antiga bibliografia. Então, nas referências, nós vamos enumerar todas as obras referenciadas e que foram ou poderão ser utilizadas, né, no projeto, e as que efetivamente foram utilizadas. Então, nas referências, a gente pode tanto colocar obras que você efetivamente utilizou, como as obras que você pretende ler. Aí você vai me perguntar assim, mas e aí, como é que eu vou colocar um livro, algo que eu não pesquisei ainda? Basta que você, no seu projeto, você faça menção a isso, que você vai utilizar essas obras, porque o autor X, Y, Z, melhor poderão te auxiliar para responder. Então, aqui, para nós seguirmos para a parte final do nosso resumo, eu trouxe aqui um exemplo. Aliás, eu falei alguns, mas são alguns. É um exemplo. Vocês todos receberam uma folha que eu coloquei lá, estrutura em branco do projeto de pesquisa. E eu trouxe aqui todos os elementos que estão lá nessa estrutura em branco. Nós temos lá um nomezinho de vocês que vocês vão escrever, se for em grupo, o nome do grupo, né, das pessoas, delimitação do tema, o título, o problema, a hipótese, a justificativa, o objetivo geral, apenas um, ok? Então, o objetivo geral sempre será apenas um objetivo. Os objetivos específicos, que são 3, a metodologia, as referências ou bibliografia. Eu coloco aqui para fixar em vocês, tá? Aqui, referências ou bibliografia. Se colocar em bibliografia, gente, não está errado, mas o mais correto é a gente colocar referência, tá bom? Então, vamos lá.
no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, qual seria o tema? Rede de computadores. Tá. Então, de repente, o seu tema é administração, recursos humanos, enfermagem, economia, direito, aí direito constitucional, direito penal, enfermagem, clínica, obstétrica, enfim, tema, rede de computadores. Delimitação do tema, tá? Na delimitação do tema, a gente vai focar, como o nome já diz, delimitar, a gente vai fechar esse funil para ficar em cima do tópico que você vai trabalhar. Então, no caso aqui, o que eu coloquei? As vantagens de implantar uma rede estruturada em ambiente corporativo. Essa é a delimitação. Então, qual foi o problema aqui criado, né, que eu criei? Gente, eu não entendo muito de TI, não, mas então vamos lá. Qual o problema? Lembra que é uma pergunta? Então, qual a hipótese de criar uma rede estruturada em instituições... Desculpa, não é hipótese. É qual a importância de se criar uma rede estruturada em instituições corporativas? Aí aqui, gente, lembrando, é só uma hipótese, só uma, tá? Mas eu trouxe aqui 3 para vocês entenderem bem o que é uma hipótese, que é a resposta do problema. O problema é uma pergunta, a hipótese é uma resposta. Então, aqui eu trouxe 3 possíveis respostas. Então, hipótese 1, rede estruturada minimiza os problemas numa infraestrutura de rede, tornando-a mais estável possível, ocasionando minimização dos custos e otimização dos resultados. Aí tem a hipótese 2, com a estruturação de uma rede, minimiza o tempo gasto na resolução de problemas, afetando a disponibilidade de serviço de TI mínimo possível. E a 3, uma rede estruturada garante maior confiabilidade e eficiência na utilização dos recursos de rede, aumentando a produtividade dos usuários. Então, mais uma coisa para falar da hipótese. Você vai começar um projeto já sabendo qual é a resposta. É uma resposta provisória? Ela pode ser mudada? Você pode mudar de ideia? Sim, porém, você tem que começar um projeto respondendo uma pergunta, sendo esta resposta algo que você já tem uma ideia do que seja. Compreendido? Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode fazer a pergunta e dizer, ao longo do projeto eu vou descobrir a resposta ao problema. Não, você já sabe. Justificativa. Lembra a justificativa do que é o para que pesquisar? Então, qual a justificativa aqui para esse meu exemplo? Tendo em vista o ambiente corporativo atual, percebe-se o quanto os recursos computacionais têm se tornado essencialmente necessários com a vossa globalização, a utilização das redes computacionais tem se mostrado cada vez mais presente no dia a dia do trabalho das pessoas. Então, a justificativa é exatamente o porquê, o para quê, por quê, por que você acha que isso é importante? A sua ideia gerou um problema. Problema esse que você já tinha uma resposta provisória. Então, por que você acha importante falar sobre isso? Qual é a sua justificativa? Não pode ser porque sim, porque é legal, porque isso foi o mais fácil que eu encontrei, porque só vai dar tempo de eu falar sobre isso. Não. É porque, cientificamente falando, é importante você falar sobre esse assunto. Por que ele te chama a atenção? Você até pode colocar aqui como justificativa isso. Eu trabalho no ambiente de TI e verifico que se nós implantarmos uma rede assim, 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 o trabalho será otimizado, os custos diminuídos. Você pode colocar que isso é de uma experiência pessoal sua, mas você tem que justificar. E só uma coisa, na justificativa do projeto, não é necessário que você faça citação de nenhum autor, não, tá bom? Pode ser mesmo uma explicação, vamos dizer, pessoal, tá?
Objetivos. Lembra que eu falei objetivo geral e objetivo específico? O objetivo geral, ele responde diretamente ao problema. E os objetivos específicos, relembrando, eles são o caminho que você vai percorrer dentro da sua pesquisa para ajudar a responder o objetivo geral. Então, aqui no caso, no nosso exemplo, o objetivo geral é analisar a importância de criar uma rede sem fio estruturada em instituições corporativas. Vamos analisar a importância, né? Então, aqui, objetivos específicos. Para ajudar nessa análise, nós vamos averiguar, nós vamos examinar e vamos estudar. Então, verbos, ações que vão ajudar a responder o objetivo geral, ok? Continuando. E o que é revisão de literatura? Gente, aí aqui eu coloquei dois autores que trazem alguma ideia, algum conceito, é o que vocês vão fazer, tá bom? Aqui só tem dois por causa do espaço. Então, é o que vocês vão fazer aí no projeto. Autores que estão lá, vamos dizer, fundamentando a sua ideia. Segundo Soares, Lemos e Coach, aí a gente vai falar isso aqui só na nossa próxima aula, como fazer citações. Então, são 3 autores, a gente coloca o nome dos 3, ó, segundo Soares, Lemos e Coach. Entre parênteses está o ano, né, a edição do livro e a página. Isso aqui é uma citação indireta. Depois, isso é assunto para a próxima aula, mas é só para vocês saberem. Citação indireta, a gente está escrevendo com as nossas próprias palavras o pensamento, o raciocínio do autor. Podemos caracterizar uma rede local como sendo aquela que permite a interconexão de equipamentos de comunicação de dados numa pequena região, ok? Então, de fato, tal definição é bastante vaga, principalmente no que diz respeito às distâncias envolvidas, blá, blá, blá. Só que aqui, olha, conceitua-se, ele colocou o que é conceito de pequena região. Quem disse isso foi o Gasparini, em 2020, página 50, tá? Revisão de literatura é isso, colocar lá os autores que você já leu e fazer, se for o caso, citar alguns outros autores aos quais você pretende trabalhar, ou então que você vai ler relatórios, enfim. Metodologia. Então, esse trabalho, ele vai ser feito de que maneira? Gente, é muito importante que na metodologia vocês façam citação a algum livro de metodologia, algum autor da área da metodologia. Você não pode somente escrever, eu vou fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa tal. Não é só isso. Você tem que trabalhar mais as palavras, trazer como, de que maneira, o porquê, de que forma. E como é que você vai fazer isso? Fazendo consulta a material de metodologia. Então aqui, como é que eu escrevi? Ó? Este trabalho visa atuar utilizando o método experimental de forma a estudar os fatores de rede e os respectivos efeitos causados pela implantação de uma rede estruturada. Então, desta forma, avaliando a veracidade das hipóteses levantadas, estabelecendo uma linha de investigação. Aqui faltou um pontinho. Na análise, o pesquisador procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e hipóteses formuladas. Quem foi que disse isso? Lakatos e Marconi, então, em 2003. Aí a gente coloca lá o autor. Então, esta análise é essencial para o pesquisador, que ele organiza todo o material coletado, enfim. Aí a gente tem um exemplo básico de como escrever uma metodologia. De uma forma geral, os trabalhos sempre seguem o quê? Uma metodologia qualitativa, quantitativa, com uso de literatura,
enfim, são palavras que são obrigatórias numa metodologia. Referências, então aqui, olha, a gente não falou sobre aqueles autores lá, então a gente coloca aqui, olha, a gente vai ver isso na nossa próxima aula, dia 27, como a gente constrói as referências. Lá na página final a gente coloca, tá? E da forma como a gente colocar, a gente vai ver, como eu disse, na próxima aula. Lembrando, gente, isso é um projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa não tem conclusão, porque a conclusão é o quê? O artigo. Na nossa disciplina aqui, na Lea Norte, nós vamos fazer o quê? O projeto de pesquisa. Aquelas pessoas que já têm o artigo científico, é só mandar o artigo para mim. Teve um grupo que já mandou. Então, eu espero ter podido ajudar vocês. Peguem aquela folha, estrutura em branco do projeto de pesquisa, imprimam uma folha de rascunho, escrevam. Tire a folha do branco, coloque o nome, pelo menos o nome. Coloca lá e começa a trabalhar qual é o assunto, qual é a pergunta. Naquele último exercício que eu mandei, que nós corrigimos na última aula, tem um texto. E para aquele texto a gente consegue identificar direitinho qual é o tema, qual é o problema, qual é a justificativa, quais são os objetivos. Vocês vão conseguir fazer. Vejam aqui, vou mandar esses slides para vocês. Consultem o material que eu já mandei. E tirem as dúvidas comigo, por favor. Só mandar um WhatsApp que eu respondo com o maior prazer. Tá? Um abraço para todos.